Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, vamos falar um pouco sobre a liturgia de hoje. Queria ter falado ontem, anteontem, mas não foi possível. Estamos aqui com um pouco de limitação, mas hoje, apesar que vou falar um pouco sobre a liturgia de ontem num outro momento, tá bom? Mas hoje, antes de iniciar este vídeo, nós quero registrar uma dor imensa que muitas pessoas estão enfrentando em função de líderes religiosos. Nós católicos, há poucos dias, tivemos a perda do padre Fabrício Rodrigues lá no estado do Pará, na cidade de Marabá. Ele acabara de celebrar a Eucaristia numa comunidade e, retornando a Marabá de moto, bateu em um cavalo, e todos sabem o que aconteceu. Foi um choque, um rebuliço. A pessoa acaba de celebrar com alegria, daquele jeito que ele era, e a popularidade que ele tinha através das redes sociais, isso também o tornara conhecido, mas como disse, que eu sempre falo, sic transit gloria mundi, assim passa a glória do mundo. Tudo é muito rápido, Já imaginou o choque? Aquelas pessoas que há poucos instantes estavam com ele, que receberam dele a Eucaristia, receberam dele o pão da palavra, o ato penitencial e por aí vai. Então, foi um choque. Há poucos dias, lá no Espírito Santo, a pastora Marta Alves foi assassinada em pleno culto, enquanto dirigia o culto pelo próprio sobrinho. Inclusive, essa igreja foi fundada pelo pai da pastora Marta. Que coisa triste. Se alguém se alegra com isso, queridos, isso me dá uma dor. Você quer saber uma coisa que me deixa triste? É quando eu vejo um político, sobretudo alguém que está num cargo tão elevado, ser preso. Isso não me alegra, queridos. Eu não sinto alegria com isso, eu não consigo aplaudir uma situação dessa. Isso me dá uma dor na alma, porque a pessoa tem a oportunidade de fazer diferente e por motivos, enfim, não faz. Então, uma tragédia que aconteceu lá com a pastora Marta Alves. Ontem, todos estão sabendo o que aconteceu lá em Camboriú, em Santa Catarina, O pastor Wesley foi fazer uma matéria lá do telhado do pavilhão de eventos, E caiu daquela altura e... Isso aconteceu ontem por volta das 11 horas da manhã e às 15 horas foi declarado o seu óbito. Camboriú, aquele lugar onde se reúnem constantemente para fazer as pregações, os eventos, muitos cantores famosos se apresentarem, muitos pregadores se apresentarem. Hoje está, desde ontem, recebeu o corpo do pastor Wesley. E também eu vi ontem uma notícia que o número de suicídios entre policiais é um caso assustador. Terrível. Então, eu trago estas informações. Há uma receita bíblica
que diz que devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então vai aqui os meus sentimentos, o meu respeito, sobretudo aqueles que mais afetados foram e estão por esses acontecimentos. Não é fácil. A esposa, um filho, uma filha de um policial que sabe da luta do seu pai, do seu esposo, do seu irmão, do seu filho, que sai para uma luta. Essa que é a verdade. E vence tantas batalhas e de repente ele pega uma arma e dispara contra si mesmo. Isso é triste, isso é muito dolorido. O sofrimento que causa naquele parente, naquele familiar, naquele próprio companheiro de farda, que há poucos instantes talvez tenha deixado aquele companheiro na sua casa, depois de um turno exaustivo, desafiador. Não é fácil. O Wesley, esse pastor lá em Camboriú, até 11 horas da manhã, que estava alegre, subiu lá para fazer uma matéria, mostrar como é que estavam as obras, o andamento do reparo no telhado que estavam fazendo. Na noite anterior ele dirigiu o culto, aquela coisa toda. É um choque muito grande. Então vai de coração os meus sentimentos e também as nossas preces para todos os familiares, repito-me, aquelas pessoas que mais são afetadas por essas situações. Mas é dentro desse horizonte, dentro dessa realidade, que surge para nós uma palavra, e permitam-me, talvez eu diga alguma coisa um pouco pesada, que algumas pessoas não querem ouvir, mas eu estou num curso que estou fazendo sobre o pregador, eu trato dessas questões. Tá? Eu não estou falando aqui porque tem coisas um pouco pesadas, né? São Paulo chega a dizer: eu não vos tratei com mocotó, com buchada, com feijão, mas foi com leite. Porque vocês não podiam receber, nem tampouco agora ainda podeis. Mas ele também vai dizer em outro momento que quando eu era criança, as minhas atitudes todas eram de crianças, mas depois que virei adulto, eu abandonei as coisas de criança. Então nós precisamos fazer essa transição da infantilidade para a adultez, sobretudo na fé, a maturidade cristã. Então algumas coisas a gente reserva e outras, eu estou colocando isso dentro de um curso que estou fazendo, mas um pouco do que vou falar aqui eu falo nesse curso. Dentro desse horizonte que introduzi, falando dessas situações, dessas dores, né, que muitas pessoas, fiéis, familiares, companheiros de missão estão passando, vem para nós hoje a primeira leitura dizendo que vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tira o homem de todo o trabalho com o qual se afadiga debaixo do sol? Uma geração passa, outra lhe sucede, enquanto a terra permanece sempre a mesma. O sol se levanta, o sol se deita, apressando-se para voltar ao seu lugar, de onde novamente torna a erguer-se. Dirigindo-se para o sul e voltando para o norte, ora para cá, ora para lá, vai soprando o vento, para retornar novamente
o seu curso. Todos os rios correm para o mar, e contudo o mar não transborda. Voltam ao lugar de onde saíram, para tornarem a correr. Tudo é penoso, difícil para o homem explicar. A vista não se cansa de ver, nem o ouvido se farta de ouvir. O que foi será, o que aconteceu, acontecerá. Não há nada de novo debaixo do sol. Uma coisa da qual se diz, eis aqui algo de novo, também já existiu nos séculos que nos precederam. Não há memória do que aconteceu no passado, nem também haverá lembrança do que acontecer entre aqueles que viverão depois. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de número 89 ou 90, vós, ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis, voltai ao pó, filhos de Adão. Pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Está vendo o que falei para vocês? O padre, a pastora dirigindo o culto, o sobrinho vem lá, o outro ontem, o Wesley, estava por lá conversando com o pessoal, com o celular na mão, aquela coisa toda, e de repente, aquele barulho no chão. Olha só. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-nos. Até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Saciai-nos de manhã com vosso amor e exultaremos de alegria todo dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza, tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Que lindo, né? E o Evangelho? Eclesiastes, a primeira leitura, capítulo 1, do 2 ao 11, o Salmo 89 ao 90, o Evangelho São Lucas 9, do 7 ao 9. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado os mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse, eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quem é esse do qual ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Para que Herodes procurava ver Jesus? Quando ele teve a oportunidade de ver Jesus. Porque quando Jesus foi preso, ele foi levado a Herodes. Ele e os seus soldados desprezaram Jesus. Por quê? Cheios de si, cheio da sua vaidade. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. O que é que tem de novo? O que é que tem que está acontecendo hoje, que ontem não tenha acontecido? Uma geração passa e a outra vem. E a história se vai repetindo. Vou falar uma outra coisa aqui.
Tá bom? Mas vai ficar muito comprido. Vamos deixar para um outro momento. Não esqueçamos disto. Tudo é vaidade. Sic transit, gloria mundi. Memento mori. Lembra-te, homem, que morrerás um dia. Tenhamos isso na mente não como um masoquismo. Tenhamos isso não como um fator de que agora temos que cruzar os braços, nada mais fazermos, temos que nos acomodar. Não, pelo contrário. É exatamente porque devemos ter em mente que a qualquer instante deixaremos este plano, é que devemos aproveitar o tempo da melhor maneira possível. Precisamos abandonar as futilidades, as mediocridades, as reticências que temos em relação aos nossos planos, os nossos ideais, os nossos medos, as frustrações, as coisas erradas que deram-se. Não. A nossa vida não está acabada e não está determinada pelos acontecimentos do passado. Eu errei, lá eu tropecei, lá eu caí, lá eu fui enganado, lá eu fui frustrado, lá eu fui decepcionado, lá eu fui despersonalizado, mas a minha vida não está definida por aqueles acontecimentos. Ou seja, aqueles acontecimentos ficaram lá. Eu não posso permitir e credenciar aquelas frustrações a determinarem o restante da minha vida. Já imaginou? Aquele acontecimento deu-se quando eu tinha 10 anos, 15 anos, 18 anos. Eu não sei quantos anos eu vou viver. E você já imaginou eu viver agora mais 60, 70 anos estacionado naquela situação? Não posso deixar que aquela situação determine a minha vida. Não posso credenciar aquela situação a acabar comigo. Tudo é vaidade. Não esqueçamos disto. Tudo é vaidade. As casas boas, as roupas, os sapatos, os carros, tudo é vaidade. O Brasil está acompanhando que tudo é vaidade. Eu nunca esqueço quando... Eu acho que foi o Paulo Amorim. Desculpem-me, deve estar gravado por aí. Ele perguntou ao presidente José Alencar, era vice-presidente da República, ele já estava doente, e a pergunta foi: o senhor tem medo da morte? Ele disse: não. Nem um pouco, em nenhuma medida eu tenho medo da morte. A morte é um fato. E de um jeito ou de outro, eu vou morrer e todos vamos morrer. Ele disse: eu tenho medo da desonra, porque o homem desonrado em vida, ele já está morto. Que palavra linda, bonita, forte. Tudo é vaidade. Do que adianta o poder, a riqueza, se você está desonrado, despersonalizado, acabado? Apesar que para muitas pessoas estar desonrado, despersonalizado, ridicularizado, já é o novo normal. Esse já é o correto. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude, que Deus nos oriente, para que possamos ser pessoas que ultrapassamos, sobretudo, a vaidade das vaidades. Sobre todos nós, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.